Pessoal, dando aí continuidade, né? Semana retrasada, semana passada a gente não teve live. Semana retrasada eu falei um pouquinho do artigo primeiro. Hoje eu vou falar aqui brevemente do artigo segundo, tá bom, pessoal? Nessa questão da interpretação aí para você, pessoa com deficiência, fique como que eu posso falar, né? Empoderada, que você reconheça os seus direitos e você saiba Sim. dos seus direitos, beleza, pessoal? Então, o artigo 2º vem falar, ó, considera-se pessoa com deficiência aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Mas, André, o que quis dizer esse artigo? Esse artigo, ele vem falar que pessoa com deficiência é aquela que tem uma limitação a longo prazo. Então, vamos lembrar, não é limitação rápida, o cara quebrou um pé ali, mas ali um período ele está andando. Não, então é Uhum. limitação a longo prazo, tá? Deficiência física, impedimentos no corpo que podem afetar a mobilidade, força ou coordenação. Um exemplo, temos as paralisias, amputações, esclerose múltipla, entre outros, né? A Uhum. deficiência mental, que são condições que afetam o funcionamento mental e o comportamento da pessoa, né? Aí nós temos os transtornos mentais graves, a esquizofrenia, a depressão severa, o transtorno bipolar, deficiência intelectual, limitações significativas no funcionamento intelectual e em habilidades adaptativas. Como exemplo, temos a síndrome de Down, o transtorno do espectro autista, deficiência sensorial, pessoal, afeta um ou mais sentidos da pessoa. Aí ela pode ser visual, tanto a cegueira total ou a baixa visão, temos a auditiva, né, surdez ou a deficiência auditiva. Então, essas limitações são consideradas deficiência quanto interações com barreiras. Eu vou dar um exemplo no nosso caso, tá bom, Neto? Cadeirantes. Claro. Se nós vamos num prédio, esse prédio tem uma escada, nós somos considerados pessoas com deficiência, porque a gente não consegue entrar nesse prédio, a gente não consegue ocupar esses espaços. Mas, se nesse prédio ele tem acessibilidade, ele tem a rampa, nós conseguimos adentrar nesse prédio, nós não somos vistos pessoas com deficiência. Então, a deficiência está no espaço e não na gente. Deu Uhum. para entender mais ou menos? É o espaço que é deficiente. Quando ele fala em barreiras, é isso, entendeu? Lá, ó, essas limitações são consideradas deficiência quando em interação com barreiras, né? Aí, pessoal, no parágrafo primeiro, a avaliação da deficiência ela vai ser biopsicossocial, quando necessária, realizada por uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, né? Essa avaliação biopsicossocial hoje não leva em conta só a deficiência, um laudo médico, o CID, mas todo o contexto de vida da pessoa, tudo que está em volta dela. E isso daqui foi uma vitória muito grande para a gente, né? Legal. Aí temos os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, que aí cada limitação é levada em conta, né? Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Temos a limitação no desempenho de atividades, a restrição de participação da pessoa com deficiência. O parágrafo 2º, que vem falar aqui, ó, isso aqui que é importante, ó. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Então, o governo Hum. ele tem que desenvolver ferramentas e métodos para realizar essa avaliação de forma eficiente. Parágrafo 3º. O exame médico pericial, componente da avaliação biopsico,
social da deficiência, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental, conforme situações e requisitos definidos em regulamento. Artigo 2º. É instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiência ocultas. Então, o cordão de desenho de girassóis é um símbolo oficial, viu, pessoal? Para deficiências não visíveis. Que Parágrafo doido, não 1º. sabia. O uso do símbolo que trata o caput deste artigo é opcional. A sua ausência não prejudica o exercício de direitos e é garantido previsto em lei. Olha lá, ó, o uso do cordão é opcional. Não usar o cordão não afeta os direitos da pessoa. E a utilização do símbolo de que trata o caput deste artigo não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade. Então, mesmo usando o cordão, a pessoa precisa apresentar um documento que comprove a deficiência. Então, pessoal, eu acho que é isso. Conseguimos falar um pouquinho do que é o artigo 2º, né? Falamos um pouquinho de forma breve cada definição de deficiência. E se você quiser saber mais, quiser acompanhar, vai acompanhando a gente, vai acompanhando meu blog, as nossas redes sociais, que a gente sempre vai estar falando um pouquinho mais sobre os direitos da pessoa com deficiência. Legal. Caramba, é interessante. Tem alguns detalhes aqui que eu não fazia ideia do símbolo. Sobre as avaliações, né, de deficiência e dos níveis de dependência, parará. Fazendo fisioterapia, eu fiquei sabendo de vários modelos que existem já hoje em dia para fazer esse tipo de conferência. Sim, tem, É né? E tem muito que ser legal. levado em conta, né, cara? Hoje o Brasil é um país muito grande, é um território enorme, e a gente sabe que cada região tem mais dificuldades, outra que não. É o que a Sim, gente já conversou uma vez. Uma pessoa que mora no. Vamos pegar uma região bem complicada do Brasil, sei lá, do Acre, numa região bem periférica, pobre lá do Acre. Ela hum, acaba sendo uma pessoa mais com mais deficiência, né, do que uma pessoa de São Paulo, vamos supor, né? sim, Cada pelo acesso a região vai. recursos. Isso. Então, por isso que é importante essa avaliação biopsicossocial, que ela vai levar em conta todas essas questões, e não só o CID, porque eu, André, tenho uma AME tipo 2, né? Eu Certo. aqui vivo de um jeito, mas uma pessoa que, vou citar o Acre de novo, que mora lá no Acre com a AME tipo 2, a gente vai ter um contexto totalmente diferente. Sim, A nossa deficiência, ela vai desenvolver de uma maneira totalmente diferente, né? Então isso tem que ser levado em conta.